Olá, 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 olá. Hoje é dia 1º de agosto de 2018. Essa bolsa é muito louca. Eu amo essa bolsa. Esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu. Gente, hoje eu recebi uma pergunta e eu queria fazer um vídeo avulso justamente para que eu possa falar o que eu conversei com esse meu amigo, que é o Daniel Chinier, passar para vocês de uma forma muito rápida e simples. Uma pergunta que a gente não para pensar no dia a dia. Olha só, a pergunta dele era o seguinte: quando eu tenho um gráfico e ele tem um preço, né? Qual é a diferença do gráfico, daquele gráfico diário ou do semanal, para um gráfico de 30 minutos ou para um gráfico de 60 minutos? Na verdade, o gráfico sempre vai apresentar o preço que está sendo negociado naquele momento. Isso não muda. Foi o que eu respondi. A pergunta dele foi: puxa vida, então para que o gráfico de 30? Para que o gráfico de 60? Para que o gráfico de diário ou semanal? Então, vai aqui uma reflexão. Vamos lá. Eu estou com o gráfico da Vale, de tirar daqui, a Vale no gráfico semanal, por exemplo, né? E vou colocar em gráfico de linha e vou incluir aqui mais um gráfico da Vale. Só que esse gráfico da Vale aqui, eu vou colocar ele no gráfico, deixa eu só ajustar aqui, vou colocar ele no gráfico diário, já está aqui. Bom, qual é a diferença entre os gráficos, né? Vamos colocar eles aqui com os candles. Ele bate 53,51, 53,51 tem que ser igual, independente se é o gráfico de 30, né? Se eu vier aqui e colocar o gráfico de 30, 53,51 não vai mudar o valor que está sendo negociado naquele momento. Puxa, Telmo, no 60 a mesma coisa. O que acontece então? Qual é a diferença, né? É o seguinte, quando eu venho aqui no gráfico semanal ou no diário, né, vamos pôr o gráfico diário aqui do lado direito e vamos colocar ele em linha, só para eu explicar uma coisa muito importante para vocês. O gráfico de linha, né, ou gráfico diário, cada hora que fecha o dia, significa que cada dia que é fechado, eu tenho um preço. E ele vem aqui e marca. Então, no dia seguinte, ele vem aqui e marca, mais o preço de fechamento, mais o preço de fechamento. Então, o preço que vai aparecendo e a linha que vai sendo ligada aqui é de dia a dia. No caso dos 60 ou dos 30 minutos, no 60, cada 60 minutos ele vem no gráfico e marca lá qual é o valor, ok? Então, ele sempre vai ter o mesmo valor negociado ao mesmo tempo, porém ele vai ter marcações no gráfico de forma diferente. Puxa, Thelmo, mas isso é muito simples, né? Será que é tão simples assim, né? Será que a gente para pensar realmente nessas consequências? Então vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho aqui um gráfico da Vale, um gráfico diário e o gráfico dos 60 minutos. Observem que o gráfico diário ele saiu daqui e foi parar aqui no ponto aqui em cima. Ou seja, ele está com uma tendência de alta e ele está fazendo zigue-zagues até lá em cima, ok? Esses zigue-zagues eles existem e estão no gráfico, visivelmente no gráfico, ok? Perfeito, simples, né? Então, isso significa que ele saiu daqui de baixo, que é o mesmo ponto que eu tenho aqui no gráfico de 60, e ele fez isso. E aí a grande pergunta dele é: puxa vida, Thelma, então por que eu uso o diário, ou eu uso 60, ou eu uso 30? Por que eu vou usar tempos diferentes? Simplesmente pelo seguinte. Porque se ele tem esses tempos, né, e a gente sempre faz compras, né, quando ele faz zigue-zague, eu compro aqui com stop aqui, compro aqui com stop aqui, né? Então, isso significa que no gráfico diário ele anda mais, dá para perceber que ele faz menos zigue-zagues que o gráfico de 60 minutos, e eu tenho aqui a possibilidade de pegar as pernas de subidas ou de descidas do gráfico, conforme a sua tendência. Agora, olha o gráfico de 60 minutos, né? Não vou fazer ele inteiro, mas olha o gráfico de 60 minutos. Ele tem mais zigue-zague que o gráfico do diário. E o que eu sempre faço, quando é tendência de alta, eu compro, né, nos zigue-zagues com os stops menores. Zigue-zagues com stop menor. Então, qual é a diferença? A grande diferença é que aqui eu vou trabalhar para pegar ondas maiores, né, e com um stop proporcional a esse ganho. No caso dos 60 minutos, eu vou ter a mesma lógica, eu vou pegar ganhos maiores com stops proporcionais. Só que o ganho dos 60 minutos, a movimentação é menor do que o do diário, e o stop também vai ser menor. Então eu consigo trabalhar com stop menor, alcançando objetivos anteriores ao gráfico diário. Isso me dá a possibilidade de eu manejar e controlar meu risco num nível menor, e eu posso até alavancar essas operações para pegar pernadas menores. Então, por isso que é importante
é tão importante esse assunto? Porque a gente às vezes não para pensar que os gráficos são todos iguais. O que muda são as marcações no gráfico, no caso de 60 minutos cada 60 minutos, no caso de 30 minutos a cada 30 minutos, e assim por diante. Então fica aí uma liçãozinha para que a gente nunca para pensar, né? Uma forma muito simples, estou colocando aqui de uma forma muito simples, mas que aqui mostra definitivamente, né, o que é um alinhamento de tempos, né? Se o gráfico diário está subindo, 30, 15, 5, tudo tem que estar subindo. É lógico que os zigue-zagues não serão iguais que o diário, e aí você vai ter que trabalhar nessas nuances. Por isso que existem as técnicas e as formas de serem trabalhadas. Ok? Foi um vídeo avulso rápido, apenas para mostrar para vocês que uma pergunta simples às vezes faz com que a gente não pense, ou que as pessoas também que ainda não pararam para realmente analisar gráfico, não pararam para entender essa lógica de tempos, né? E tem gente até que nem sabe que o preço realmente é igual em todos os tempos, tá bom? Gente, essa bolsa é demais. Eu amo essa bolsa. Isso aqui vai ficar aí para os iniciantes, séries iniciantes lá no site. Assistam hoje o meu live ao vivo aí, no meu vídeo ao vivo aí às 5 horas da tarde. Um grande abraço. Tchau, gente. Tchau.